Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Tia Ingrid hoje veio aqui, falar sobre os conteúdos que nós já estudamos em sala de aula, que vão ajudar vocês a realizar a atividade avaliativa que eu vou passar em seguida, tá certo? Então aí, gente, eu queria lembrar vocês sobre o que a gente já estudou, que foi gênero do substantivo, números do substantivo, graus do substantivo, artigo e adjetivo, Esses conteúdos, eles estão bem explanados aí na gramática, na GF de vocês, tá certo? Então, vamos lá por ordem, tá bom? Gêneros do substantivo, nós estudamos, São aqueles que formam o feminino e o masculino, tá certo? Lembrando, gente, que não necessariamente, as palavras elas vão terminar em A ou O para serem femininos ou masculinos, Isso porque nós estudamos as palavras, a classificação de epiceno, sobrecomum, comum de dois. Lembrando que o epiceno é quando a gente, quando a palavra, principalmente no trato de animais, a gente não tem o feminino e o masculino, e aí a gente vai colocar a palavra macho ou fêmea, tá certo? Epiceno é só quando se trata de nome de animais, tá bom? Depois nós vamos estudar o comum de dois. O comum de dois são aquelas palavras, que são comuns. O nome já diz que são comuns para dois gêneros, ou seja, ela não muda, ela tanto pode ser usada com o A no começo ou com o O, Ou não modifica o nome, por isso que é comum de dois. E nós temos também o sobrecomum. O sobrecomum é quando nós lemos a palavra, mas a gente não consegue identificar por trás dela se é homem ou mulher. Um exemplo é o caso da palavra vítima, certo? Quando a gente lê a vítima, a palavra escrita mesmo, a vítima, a gente já pensa que é feminino, mas nesse caso é sobrecomum porque eu não consigo identificar o gênero atrás dela, se é homem ou se é mulher, tá certo? Continuando, nós estudamos o número do substantivo. O número do substantivo é quando trata de singular ou plural, tá certo? E às vezes a gente acha que quando se trata de números do substantivo, é só colocar o S, mas na verdade não é assim. Existem palavras que elas têm o seu final modificado não só com S, mas também com o acréscimo de uma outra letra, de uma outra vogal, tá certo? E aí nós estudamos graus do substantivo, Graus do substantivo, nós temos 3. Normal, o diminutivo e o aumentativo, tá certo? Às vezes também a gente tem a mesma ideia, de que o graus do substantivo, que é aumentativo e diminutivo, é só quando terminou em inho, é diminutivo, terminou em ão, é aumentativo. E na verdade não é assim. Existem palavras que têm essa terminação inho ou ão e elas estão no grau normal, No caso do fogão, no caso de cozinha, Então, eles já estão no grau normal. Então, o grau do substantivo, só lembrando, não necessariamente vai significar o término da palavra com ão ou ino, tá certo? E depois nós temos os artigos. Os artigos, gente, eles podem ser definidos ou indefinidos, certo? Definido, o nome já diz, ele vai definir aquele substantivo, que exemplos deles são o, a, os e as. E os artigos indefinidos, são aqueles que não definem, Que é, no caso, uma, uns ou umas, Lembrando, gente, que o artigo ele está ligado diretamente ao substantivo, ou seja, se o substantivo modificar no caso de gênero ou número, o artigo também modifica, tá certo? Não esqueçam disso. Logo em seguida, nós temos os adjetivos. Os adjetivos, eles são aquelas palavras que podem dar uma qualidade, uma característica acerca do substantivo. O adjetivo também é uma classe gramatical que está ali relacionada ao substantivo. Então, se o substantivo está modificado, o adjetivo também ele vai modificar
em relação a gênero ou número, tá certo? E aí, dentro da classe gramatical adjetivo, nós estudamos os adjetivos pátrios, que são aqueles, né, que indicam a origem, né, de alguém, né, quando se fala de nacionalidade ou naturalidade. Lembram disso, né, que a gente até conversou. E aí, os adjetivos, eles, quando se trata, né, de adjetivo pátrio, eles podem terminar em ano ou ana e em si. Um exemplo, né, sobralense é um adjetivo pátrio. No caso, ense, ele não tem ense tanto para o feminino quanto para o masculino, né? No caso de quando termina em ano, né? No caso de italiano, italiana, não é? E aí já tem a diferença, né? Italiano para o masculino, italiana para o feminino. Tem essa modificaçãozinha, tá certo? São conteúdos bem legais, né? Espero que o que eu tenha falado aqui ajudem vocês a realizar essa atividade, tá bom? De preferência, gente, façam essa atividade sozinhos, tá bom? E quando terminar, envia pra tia Ingrid, tá certo? Um beijão a todos e até a próxima!